Começa agora o Pode Prazer, o podcast onde é permitido sentir prazer. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta biotantra especializada em saúde da mulher. E eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta, trabalho com sexualidade, tantra, doulagem e adoro dar essa mentoria nesse projeto tão querido chamado Biotantra. Bom, o tema de hoje é uma continuidade da nossa série sobre fetiches. O universo dos fetiches tem muita coisa a ser descoberta, né? E aí a gente já falou sobre fetiches clássicos, já falamos sobre a diferença entre fantasias sexuais e fetiches, falamos sobre os jogos, que a gente vai aprofundar hoje, jogos de dominação e submissão. E também no episódio anterior falamos sobre fetiches por partes específicas do corpo. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as dinâmicas conscientes dentro das relações entre submissão, dominação, quais são as variáveis, para poder desmistificar um pouco e quebrar aquele medo que o pessoal tem, né? Quando se fala em masoquismo, sadomasoquismo, BDSM. Então a ideia aqui é desmistificar, né? E além daquele medo de que é doença, é patologia, o que é, afinal de contas, Dani? Bom, para responder essa pergunta, eu acho muito bacana a gente começar entendendo o que é BDSM. Faz ideia? Ah, será que aquele negócio dá uma chicotadinha? Faz parte, minha gente, faz parte. Bondage, B. Bondage significa prática consensual de amarrar e imobilizar o parceiro através de tiras e cordas, mais comumente por cordas. Algemas. Algema não. Cordas, volta pra corda. É aquela amarração tesuda. Tá. Bondage. Bondage, BD. Dominação. Ai, que delícia. Né? Ou o dom ou a dom, que são aqueles que têm práticas sobre o outro, onde ele controla o outro, né? Onde ele faz o ato, onde ele controla, onde ele é o dominador e o parceiro é o submisso. Mas existem nuances sobre esses acordos e a gente vai falar ainda sobre isso. Ok. PDS. Submissão, submisso é aquele que se submete ao dominador, ao dom, ou à dome, né? E também está relacionado o que a gente pode dizer sobre aí entre o sadismo ou sádico, também uma das traduções, e M, o masoquista, né, que adora, né, literalmente passar pela dor, né? E se submeter aos quadros de dor, onde ele se excita com isso. Lembrando que é dor psicológica, né? Ou física, ou né, emocional. Então, tem uma variação aí que automaticamente as pessoas pensam na dor que só gosta de sangrar e apanhar. E não, gente, tem outros tipos de dores ali envolvidas, né? E esse mundo, ele é um mundo incrível, tá? Incrível por quê? Porque quando ele é praticado com um código chamado SSC, que é estar são, o que é são, gente? São de sanidade, né? O mínimo de sanidade. Não precisa ser, uma pessoa normal, como diz a sociedade, o que é normal, mas a gente entende, né, como uma mente, um corpo, uma emoção alinhada, né? Exato. E o são também vai para aquela história de eu não estar drogado, dopado, Olha só. alcoolizado, né? Quando eu não estou fora de mim, eu estou sã para fazer esse acordo com você. Legal. O outro S, seguro. Seguro. E o outro, que é a palavrinha C, né? É o consensual. Então, é um acordo praticado entre os participantes que eu faço os meus pedidos, você faz os seus pedidos, a gente fala sobre até onde pode navegar e
vai ter coisas que a gente vai fazer acordos que às vezes assim, puxa, eu nunca experimentei. Como é que eu vou saber meu limite, né? Como é que eu vou conseguir falar assim, porra, eu achei que isso era assim, tranquilo, facinho, tesudo, gostoso, mas aqui vivenciando não, né? Então, para isso, a gente tem safe work, ou palavra de segurança, né? Que eu vou poder verbalizar uma palavra de segurança dizendo, olha, sei lá, vamos usar o mais clichê que todo mundo usa, né? Vermelho, amarelo Amarelo, e verde. verde, né? Então eu vou dizer assim, ó, tá amarela essa prática aqui. Minha palavra de segurança é amarelo para quando eu tiver num caminho que eu já não tô assim, tô em dúvida se é bom ou não. Uhum. E aí eu posso usar a palavrinha vermelho para dizer, realmente está fora de cogitação, eu não dou conta e a gente vai ter que parar. Então percebe que esse acordo ele é consensual, onde ambos têm uma prática de respeito, né? O que muita gente por aí sai fazendo joguinhos de BDSM, entre aspas, e fala: "Ah, eu vou praticar, eu vou te dominar, eu vou fazer, eu vou acontecer". Mas se esquece dessa história do são seguro consensual e palavra de segurança. E aí eu vou te dizer nessa hora, meu bem, você não está praticando BDSM, você está praticando um jogo de poder patológico que vai além da autorização e do permitido do outro. Você está invadindo, abusando, e eu posso dizer até um pouco mais, quem sabe, dependendo do que você está fazendo e como fazendo, estuprando. Crimes acontecendo. Lamentável, né? Porque eu vejo entre o pessoal que a gente chama de baunilha, né, Dani? O que que é Aham. baunilha, né? É quem gosta aí do dia a dia, do seu sexo mais convencional, né? É, as práticas mais, não sei se mais leves, eu não diria isso, porque essa questão de leve, pesado, depende de cada um, né? Mas você aí no seu dia a dia nunca ouviu falar de BDSM. Eu falo de quantas vezes eu já falei que gostaria para algum parceiro, assim, experimentar. Ah, o que é ser submissa? A primeira referência é amarrar e usar meu corpo do jeito que ele quer. Então a gente precisa ficar muito alerta em relação a isso. Se alguém te oferece algum tipo de droga, de expansor de consciência, seja o que for, gente. Não tô falando aqui só droga, porque agora tem uma onda, né? De, vamos tomar um chá de cogumelo. Ah, vamos tomar uma ayahuasca. Ah, vamos não sei o quê. Então a gente precisa ficar alerta. Se isso tira a sua sanidade naquele momento, te distancia do corpo, e a pessoa acha que pode fazer o que ela quer, então peraí, né? Hum, Isso daí não é BDSM, não é um jogo de adulto, né? Porque a gente vê que o BDSM é uma dinâmica de um jogo sexual, mas de adultos, que entendem que é importante a sanidade, é importante a segurança e é importante ser consensual. Então, quantas vezes numa relação de casados, né, a mulher fala, não, não tá por aqui, não é por aí, né? Seria o quê para eles? Um código amarelo? Um código vermelho? Ah, não, mas porque é sua esposa, ela tem que te servir. Ou o homem também pode ser abusado, né? Então, eles são muito julgados, né? O pessoal que pratica o BDSM, como, ai, monstros, as pessoas estranhas, não sei o quê. Mas, olha como é são e seguro. E consensual, né? Não é uma brincadeira qualquer. delicioso ouvir você falar sobre isso, sobre a prática de um jogo erótico e sexual consensual de adultos, né? E não é uma prática patológica como muita gente pinta por aí, para todo mundo. Pode existir uma patologia sobre isso? Pode. Quando que essa patologia ocorre? Falando psicologuês, né? Quando isso sai do controle, quando isso te domina, você não sabe mais viver sem isso, é uma perturbação, você não consegue mais ter um cotidiano saudável. E aí sim é a hora que a gente fala: puxa, peraí, vamos respirar, né? Que tem coisas para cuidar, porque a vida é ampla, é um leque de possibilidades a ser experimentado e vivenciado. Mas isso não se resume, por exemplo, a pessoas que falam: poxa, uma vez por semana eu adoro ir lá no clube de BDSM,
fazer as minhas práticas ou ter parceiras e ir em festas para praticar isso. Porque é o estilo, é o jeito com que ela se identifica, se excita e adora e sente tesão, do mesmo jeito que quem curte um show de rock procura, uma vez por semana, curtir um show de rock, uma roda de samba, né? Uhum. Então, vamos abrir a mente e entender um pouco mais sobre isso, né? E aí a gente começa a perceber, né, o que muitos teóricos, né, da terapia corporal, que a gente utiliza aí no dia a dia do Biotantra, por exemplo, falam sobre a importância da não repressão de alguns instintos. Então, se eu tenho um instinto maior à dominação, por que não dar uma vazão saudável para isso, no espaço adequado, no momento adequado? Porque a repressão, aí a gente começa a adoecer, né? E a mesma coisa a submissão. Então, a gente vem hoje de famílias, por exemplo, onde a mulher foi colocada muito como submissa. Não que isso aconteça com todas as famílias, mas a gente percebe na grande maioria. A mulher como a submissa, que vai lá, cuida do lar e obedece pronto, e o homem é o dominador. Ou, às vezes, tem a grande matriarca da família, né, que exerce esse poder, e o homem vai lá fora, também trabalha, mas respeita essa mulher. Então, há jogos de dominação e submissão. Porém, quando eles não estão claros, parece que isso acontece a todo momento e todo mundo sofre junto. Então, não é só uma dinâmica de uma brincadeira entre um casal, né? E aí a gente vem com toda essa bagagem genética, de DNA, estrutural, ancestral, sei lá, constelação fala disso também, né? Carregando essa força de dominação, por exemplo, para as mulheres que são assim como a gente, mais yang, né? O que que eu faço com isso? Eu vou repetir o padrão de dominação dentro de todas as minhas relações? Ou eu posso dar vazão em algum momento para isso, coordenando um trabalho de uma forma sã, saudável, segura, né? Um projeto, ou dentro da minha relação, tendo aquele momento onde eu sou mais dominadora. Então, eu acho que é muito saudável, não sei, nesse sentido. Você que é psicóloga pode trazer melhor pra gente, né? Se realmente isso faz sentido, né? Porque eu percebo que toda vez que eu tentei reprimir e falar, "Ah, não, agora é porque eu sou feminino, que eu sou mais, né, eu tenho que só receber, me submeter, receber, né? Então tem esse mito de que a mulher só recebe, é passiva. E aí, toda vez que eu tentei seguir algo que não é do meu instinto, também adoeceu. Como que você vê isso? Ai, me dá até um taque aqui cardíaco nessa história toda, né? Porque a sociedade tentando a gente colocar em caixinhas e essas caixinhas têm que ser cumpridas de acordo com o padrão que eles desenham, né? Então, assim, vamos entender, assim, como você falou, a história do psicologuês, né? Nessa história. A vida nos afeta de uma forma positiva ou negativa. E isso é de acordo com o prisma que eu olho ainda, porque ela pode simplesmente ser neutra. Mas a forma como a vida nos afeta e nos conduz, nos educa, faça com que eu realmente, sem consciência, tenha preferências, né? Mas aí, vamos lá. Eu vivi uma vida inteira sendo moldada a ser forte, a ter ações, a dominar, a fazer acontecer. E, enfim, isso modelou o ser a ter esse ímpeto maior para sobreviver, né? Então, é óbvio que isso vai se estender para todas as relações dela, na sexual, na afetiva, na questão do trabalho, na questão da família. Como ela se relaciona, vai ter esse ímpeto maior. Mas aí, às vezes a gente toma consciência que, poxa, será que esse ímpeto está me trazendo resultados que eu realmente gostaria de ter para minha vida? E não os resultados da minha mãe, da minha avó, do meu pai, da minha professora que me modelaram, né? Então é aquela hora que a gente toma consciência e fala: bom, peraí, o que que eu vou fazer disso que fizeram comigo? Qual é a escolha? Mas a gente também tem que entender que um lobo, uma loba, não vai virar um bicho preguiça, né? Uhum. Ela pode se tornar ali uma pessoa mais assim, é, acessível, não tão Reativa. invasiva, reativa.
mas ela vai manter de alguma forma, às vezes, um quê da essência ali, né? Um quê disso. Porque isso fez com que ela sobrevivesse até os dias de hoje. Mas isso pode levar com que ela realmente tenha esse prazer de dominar. Às vezes, essa história tem dois lados, como uma moeda tem dois lados. Ela cansou de dominar, de ter ações, de fazer, de acontecer. E aí ela chega na hora da cama, ela faz assim, ó. Tô submissa aqui agora, cansei, não quero pensar em nada, não quero dominar nada, não quero controlar nada. Eu literalmente quero me entregar. Então, pode ser um outro prisma dessa mesma moeda, né? Então, existe um padrão para todo praticante de BDSM? Não, minha gente. Porque existem vários prismas e a vida te afetou de diversas formas, né? Então, eu posso ter um tesão em continuar controlando, ou aprender a controlar, porque na vida eu fui submissa, e aqui agora eu quero experimentar entre quatro paredes a dominação, ou a submissão, enfim. Contanto que isso esteja consciente, seja ação, seja seguro, seja consensual. Porque quando não está nesse campo, aí eu vou dizer, cuidado, perigo à vista. Porque às vezes você pode começar a castrar, reprimir ou se submeter a invasões e abusos por falta de consciência, né? Por falta de um acordo claro. Muito massa. E aí me lembra do termo switcher, né? Então a gente tem alguns termos. Tem o dominador, a dominadora, tem o submisso, a submissa, né? E o switcher seria, o switcher seria essa pessoa que tá no campo entre os dois. E ele escolhe se submeter, né? Então acontece muito com as mulheres, porque a gente tem essa habilidade de também ir de um campo para o outro com muita fluidez. E eu acho muito interessante, porque é uma espécie de dominação também se submeter, porque você escolhe se submeter e naqueles acordos você propõe, olha, eu gosto daqui sobre submissão, e aí o Dom vai lá, escolhe o que ele quer e usa a hora que ele quer dentro daquele contexto. Mas também é uma espécie. Então eu achei muito legal porque a gente vai desmistificando essa coisa da submissão como o coitado, a coitada, sofredor, escravo. Não, é uma escolha. Inclusive, eu já vi até um podcast muito legal para quem tá aí, chamado Chicotadas, que é bem bacana assim a fala deles, falando que às vezes o Dom ele faz um papel importantíssimo de fazer uma autorregulagem no submisso. Então, o submisso não é vítima, gente. É alguém que tá ali controlando aquele cavalo selvagem, descontrolado. E aí isso mudou tanto, porque você fala, ai, a pessoa tá querendo ser humilhada, coitada. Não, ela quer. O orgulho dela, às vezes, é tão grande que ela precisa na cama de alguém que aponte o dedo na cara dela, porque lá fora ninguém tem coragem disso. Então, cara, é uma dinâmica que você fica olhando e fala, uau! Que inteligência de quem consegue olhar isso de fora, do preconceito e do julgamento. A gente aprende muito com isso, né? É delicioso, que nem o switcher é aquele que escolhe tanto se submeter ao dominar, como você falou. E aí, tem gente que fala assim, quem é switcher é baunilha, né? Não, gente, para de julgar, para de ter marra, ou se você é submisso, ou você é dominador. Não. E assim, eu posso falar de uma experiência minha, né? Em uma vez, numa casa de BDSM, aonde eu fui convidada a subir com o meu salto alto sobre um homem, né? Onde o prazer dele era sustentar ali aquela mulher subindo de salto alto em cima dele ali, à minha disposição. Naquele momento, eu olhei assim, várias coisas passaram sobre a minha cabeça, né? Meu Deus, o que é realmente isso daqui, né? É a história do tipo, é você ter poder, é você dominar, é você submeter o outro, é você isso, é você aquilo. Começou a passar coisas e quando eu realmente subi, eu olhei para aquele homem e vi o tamanho do poder dele naquela submissão em sustentar aquela mulher desse tamanho aqui, que sou também, né? Eu não sou nenhuma menininha pequena, mas
como ele estava conseguindo me sustentar sobre o corpo dele e eu em pé, de salto alto sobre ele. Uhum. E ele, assim, de uma forma, assim, tão potente naquela submissão, que a hora que eu saí, assim, todas as fichas, assim, começaram a cair. Eu falei, gente, como isso aqui é libertador e pode ser visto de diversas formas. E aí eu bati um super papo com ele depois. E ele falando sobre o prazer, sobre realmente a potência que ele sentia naquilo. Então, é um mundo que eu vou dizer assim, principalmente, aí eu vou dizer que é principalmente para quem quer ser terapeuta sexual, tântrico, biotântrico, enfim, para quem trabalha com o tema sexualidade, eu acho que você precisa olhar para essas experiências, né? Não digo você tem que vivenciar, mas, gente, vai olhar, vai conversar, vai literalmente mergulhar em assim, o que é isso? Quais são as possibilidades de se olhar para esse mundo, né? Tão diferente do que a sociedade conduz e te treina a ser, né? Porque a nossa sociedade treina todo mundo a ser monogâmico, fazer papai e mamãe, sexo entre quatro paredes. E o mundo não é assim, não. Isso não é a realidade, isso é uma construção falácia ilusória. É muito, muito ilusória, real. Porque é muito ilusória, não tem outra palavra pra isso. Porque quando você acha que você tá fazendo tudo errado, fora da cartilha, você se sente culpado. Ai, meu Deus. Mas não, aí quando você olha pra quem tá vivendo a sexualidade com maturidade e tá navegando por experiências diversas, você se sente um bebê em termos de sexualidade mesmo, né? Então, que universo incrível. Tem que ir mergulhar, pelo menos como observador, né? Uhum. E aí, dentro disso, você falou da questão dos pés, de ser pisado. Lembra o nosso episódio anterior sobre as filias, né? Sobre o fetiche por partes do corpo, onde a gente falou sobre a podolatria. E essa é uma faceta, né, da podolatria que também traz esse. Pode ser só um desejo por pés, ou também essa coisa da dominação com os pés, né? Onde o pé tá ali pisando, esmagando. Chutando algumas partes do corpo. Então, os pés também podem ser utilizados nesse sentido, no mundo dos fetiches. E é muito interessante mesmo. Eu até ouvi uma vez também falando sobre esse prazer pelos pés, né? Porque quando a gente é bebezinho, qual que é. Começa a engatinhar, qual a primeira parte do corpo que a gente tem acesso, né? Aos pais, por exemplo? Os pés. Então, toda a visão, o plano de visão da criança por longos meses, né, se não anos, tá ali, pés, pernas, né? É isso que tá ao alcance. A mamãe adorada, o papai adorado. Então eu achei demais, porque eu sempre ficava pensando assim: se a pessoa gosta de ser humilhada, de ser pisada, é porque ela foi maltratada. E nem sempre é isso. Então, nesse caso, essa mulher contando sobre isso, esse fetiche pode ter vindo também, então, Dani, de uma situação de afeto, de uma memória afetiva? Com certeza. E também pode, porque a gente, quando o bebê descobre o corpo, né? E aí a gente vai colocando mãozinha na boca, pezinho na boca, vai fazendo cosquinha. E, gente, todo adulto tem uma tara por pezinho Exato. também de bebê, que é um pãozinho O fofo. pezinho fica sendo mordido toda hora, não é? E isso pode trazer registros corporais e de memória também, tipo, ai, como é gostoso isso, né? Então, são várias formas que podem literalmente trazer. E você falando, a prática do masoquista e do sádico nem sempre está relacionado com dor, Uhum. né? Então, vamos lá. Às vezes, o nosso acordo é você pegar uma pena e ficar fazendo cosquinha. Tortura. O sádico fica fazendo cosquinhas no meu pé. E aí, eu vou chamar isso de dor? É. Não é cosquinha? Olha aí a coisa. E às vezes eu posso falar assim: nossa, eu tô pisando sobre o outro. Não, mas e o outro me sustentando? Então, qual é a versão dessa moeda que eu realmente olho, né? Tem pessoas que adoram que coloquem grampos nos mamilos e sejam suspensos por ele. Aí Uhum. muitos podem olhar e dizer: uau, isso é dor, né?
Mas não, para aquela pessoa é um tremendo prazer de conseguir fazer com que o peito dela sustente isso, né? Então, são inúmeros acordos que a gente não pode olhar por um único prisma, principalmente quando a gente fala sobre as relações. E aí me faz assim, a gente entrar num outro tema, né? Falando sobre as relações, os jogos eróticos e sexuais, que eu quero incluir aqui, que é o querido cuckold. Cuckolds. Brasileiramente falando, Ah! que é essa coisa de ser corno, ser corna, né? A gente acaba falando mais do corno porque tenho visto bastante homens pedindo isso, inclusive nos aplicativos. A gente conhece alguém, a pessoa já vem, né, com isso, fala, eu gosto de ser corno. E aí, primeiro impacto que veio na minha cabeça, assim, é como assim? Se você gosta e leva a sua parceira e tal, como assim isso é ser corno? Porque do consenso de popular, né, o corno é aquele que é traído. Então tem uma dor aí, né, que é a dor da traição. Mas aí, a partir do momento onde você aceita, que dinâmica é essa, Dani? Ai, gente, eu gosto de começar pelos significados das coisas, sabe? Vamos lá, palavrinha cuckold. Da onde veio isso, né? É o famoso cuco, né? Uhum. O pássaro na natureza, o cuco, né? Querido, que adora botar os seus ovinhos em outros ninhos. Oh, que bonitinho. E que o cuco adora receber ovinhos de outros pássaros. Olha, então vamos olhar essa história de eu adoro receber ovinhos dos outros, né? Uhum. E também de ver o ovinho do outro no meu ninho. Olha que loucura, isso acontece na natureza. E eu nunca vi essa passarinha reclamando dessa história. Exato. É algo que realmente faz parte dessa espécie. Então o termo veio daí, Uhum. e essa história de literalmente eu tenho um tesão, literalmente. E aí a gente vai explicar as várias formas que isso pode ser feito, né? Mas eu tenho um tesão, uma tara de ver a minha parceira, porque ele é um fetiche mais comum entre os homens. Uhum. Mas por que que ele. Vou voltar aqui, vou dar um retrocesso. Por que que ele é mais comum entre os homens? Porque a nossa sociedade construiu em que mulher não pode ser puta, em que Uhum. mulher não pode sair com outros homens, É em que ela é propriedade do homem. propriedade, ótimo. Ela é um Ela é um território, território. né? Ela é pertencente a um homem. Exato. Então, imagina o tamanho dessa carga sobre essa mulher. Então, realmente, mulheres que conseguem quebrar isso, elas são assim vitoriosas porque tem um peso a mais, mas ela é menos praticada por mulheres devido a esse contexto Uhum. histórico. Até porque no inconsciente já há uma aceitação. Então, olha só, lembra que a gente falou no primeiro episódio sobre os fetiches vir com essa carga da proibição? Então, tudo que é proibido é mais gostoso? Quer dizer, pra mulher, vamos ser sinceras aqui, jogos de amigas, quem nunca foi traída, né? E há um consenso de que é natural que os homens façam isso. Então, qual é o tesão nisso? Sendo que a gente sofre todos os dias com isso, né? Sendo que a gente entende que o homem é compartilhável. Ninguém fala sobre isso porque é um tabu, né? Uhum. Porque a igreja trouxe o contrato do casamento, a gente tem o nome do marido, né? Tem tudo isso que é pra a vitrine bonita, né? A capa do livro. Mas no inconsciente a gente sabe que a gente tem que fazer uma série de coisas pra segurar homem. Então você vê a carga disso? Nossa, essa frase que você falou, segurar homem, deu até um revertério Inclusive interno. deixar ele sair com outra pra segurar homem. Porque tem muitas mulheres que se submetem por isso. Pra ele estar ali do lado dele, ele é assim mesmo, né? Então não dá pra virar fetiche. Não é natural, né? Não que não aconteçam com mulheres, mas é pra vocês entenderem um pouquinho das entrelinhas, né? Exato, e é aquela história, como você falou, o homem e seu harém. Olha, é até Isso, Lorena. romantizado, Exato. né? Meu Deus, como é romantizado ele ter o seu harém de mulheres. É Uhum. permitido. Então, nada mais comum que essa prática seja maior para homens, né? Uhum. Quererem vivenciar isso, assim, quebrar isso, porque eles podem, né?
E esse cuckold, o corno, ele não tá relacionado só assim, em a minha mulher sair com outro homem, né? A minha parceira sair com outra pessoa e eu ver, eu saber. Uhum. Às vezes, de acordo com o acordo, eu escolho. Uhum. Eu escolho com quem você vai sair. Por exemplo, eu quero você agora experimentando um negão, um lourão, um branquelão. Eu quero você experimentando isso, isso e aquilo. Eu quero você experimentando um travesti. Eu quero você. Uhum. Eu quero. Agora a gente vai procurar isso e você vai experimentar isso. E para a mulher que tá nesse acordo e aceita, tá tudo bem. Aí a gente abre um parênteses, Vai. aí, né? Que é a questão de, ai, coitado do corno, né? Não é isso também que os homens falam por aí? Ai, coitado, ele é corno, a mulher é uma piranha, atrai ele, blá, 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 blá. Hoje, quando alguém me fala isso, eu falo, respira, calma, você não entende a dinâmica dessa relação, você não entende dos acordos dessa relação, porque a primeira coisa de quem vê de fora e não entende o que tá acontecendo é essa dinâmica de que a mulher é a vagabunda. Desculpa, a gente tá falando palavrão hoje, porque é isso. Infelizmente, palavrão tem a ver com sexualidade, e enfim. Começou na bunda e agora vai pro resto. Vamos poder, literalmente. Então, acha que ele é um pobre coitado. Vocês estão vendo o que ela acabou de falar? A relação de dominação. O cara tem que ser muito foda pra pegar a sua mulher e falar: olha, eu quero ver você com tal pessoa. Então, não é um pobre coitado, tá? Fecha aspas. Ótimo. Mas tem aquela mulher, como é? Hot wife. A hot wife, meu bem. Que é ela quem escolhe. Gosto dessa. Cadê a máscara, né, de demoninho aqui? É ela quem escolhe com quem ela vai sair, com quem ela vai, como ela vai, que horas ela vai. Se ela larga o marido em casa, filma, às vezes, um encontro e depois leva para ele, conferindo que ela traiu ele para dar prazer para ele, excitação para ele. Tem muitos que só de saber já ficam excitados. Uhum. E, gente, tem dica. Hum. Tem dica. Ó, pega no flagrante. Pistas. Sherlock Holmes, adoro. Vamos às pistas. Mas lembrando que nem sempre é isso, ok? Mas enfim, vamos lá brincar disso. Quem aqui já teve um parceiro que adorava ouvir as suas histórias com ex? Ai, eu adoro. Ai, sim. Não consigo. Ah, é sagitariana, né? Sagitariana com fogo e tudo. Ah, meu Deus. Quanto mais louca a história, melhor. E aí, essa pessoa não para nisso. Ela fica ali. Mas como que você fez? Mas como que você transou? Mas como que aconteceu isso? Mas como que você fez aquilo? Mas conta do outro, conta do ex, conta. E, opa, e aí essa pessoa vai ficando cada vez mais excitada. Ah, pode crer que tem um pezinho no cuckold. Tem um pezinho. Tem. Mas é aquilo, é combinado. Combinado, que eu já cansei de falar, né? Que eu falei, já fui traída. E aí o que eu disse, cara, fala, combina, vamos conversar a respeito, vamos fazer todo mundo junto, vamos conversar sobre isso. Então a dor, às vezes, da traição é pelo não diálogo, é por você depositar a confiança em alguém que tá jurando de pé junto, que nunca faria nada. E não queria, né? E queria que você também cumprisse um acordo que ela não é capaz de cumprir. Então, aí que tá a dor que eu vejo nas relações. E a gente tá fazendo um papo bem honesto aqui, né? Pra sair do moralismo, dessa construção de que um relacionamento tem que ser é um casal e pronto. Não. Se você, vamos lá, uma coisa bem cristã, assim, né? Não quer casar para ser só um ser que reproduz, coloca filhos no mundo, tem uma propriedade, vai passar ela para frente, já vamos abrir a conversa e ir além, né? Porque esse roteiro não... Mas, miga, e se eu quiser mudar de ideia no meio do caminho? Não, mas
Você entende? Aquela casou, tá? A gente só tá muda de ideia às vezes, a gente enjoa. Não, mas o que eu quero dizer se você já passou dessa fase de que a sua construção romântica sobre relações é isso, de que um homem e uma mulher foi feito pra isso, a gente já pode sentar numa roda aqui, né, numa mesa de bar e ir além nessa conversa sobre sexualidade. É isso que eu quero dizer. Se você escolheu isso, é uma coisa, né? Agora, se a sua construção sobre sexualidade é só essa caixinha, então o que a gente tá falando aqui pra você é monstruoso, né? É muito grande. E quando a gente vai pra prática, não. É só a gente tá falando de fatos, de realidade, né? Exato. E olha, eu vou dizer, eu tive um cliente em consultório que ela falou: olha, a gente foi criado num padrão monogâmico da sociedade, de casar, papai e mamãe, filhinho, propriedade, rarará. E aí a gente viveu isso por um tempo. Foram-se 15 anos de relação dessa maneira, mas ambos chegaram a um ponto de dizer assim: senta aqui, vamos conversar, né? A gente já tentou várias fantasias entre nós, brincadeiras, mas eu sinto a necessidade de algo mais. E aí, numa hora, o parceiro relatou: putz, eu adoraria ver ela com outro cara. E eu confesso que eu adoraria ver ela com meu melhor amigo. Na hora, assim, foi um choque, um boom, um estouro. Mas aí sentaram, conversaram. Peraí, qual é a realidade em que a gente foi educado? Qual é a realidade que realmente traz satisfação para o nosso viver, para a nossa vida? E aí eles fizeram um acordo. Vamos fazer uma experiência agora, né? Como a gente pode começar a brincar disso? Como a gente pode experimentar uma vez e depois sentar e fazer um acordo de novo, né? Ver se realmente foi satisfatório para ambos, ver se a gente consegue continuar esse acordo, né? Então, o que no momento, assim, pareceu para ela assim: como assim? Traição! Os conceitos de educação vieram todos assim numa avalanche até conseguirem os dois respirar e ter esse papo que você fala, né? Vamos sentar aqui nessa mesa, vamos abrir a mente. A gente já experimentou o que a sociedade determinou e não foi satisfatório. Então, agora a gente está preparado para experimentar um próximo passo. E isso não significa que essa vida monogâmica é ruim para todo mundo, porque tem gente que inicia nela e termina nela e está feliz. E tem gente que nem inicia ela e é feliz. Uhum. Então, é que a gente possa abrir espaço, abrir a mente e falar: pera, o que realmente faz sentido para mim? Para o meu prazer? O que pode prazer? Exato. Né? Você falando, vem a voz da Regina Navarro na cabeça, falando sobre promiscuidade, né? Porque quem ouve de fora o que a gente tá falando, ai, que promiscuidade. Aí perguntaram pra ela, o que é promiscuidade? Ela falou: não sei, não devia nem ter no dicionário isso daí, porque isso não existe, isso é papo de moralista. E aí, por que me veio isso na cabeça? Porque aí a gente já começam outros tipos de discussões, que é sobre, mais uma vez também, ela fala muito sobre isso, sobre monogamia e não monogamia, como algo, será que o ser humano é monogâmico ou não é monogâmico? Será que a gente está seguindo uma condição biológica, moral, enfim. E aí quando você me traz um caso onde uma pessoa tem o desejo de que o seu afeto romântico ali, né, o seu amor, tenha um momento de prazer e de êxtase com o seu outro afeto, que é o seu amigo, eu começo a ver além, assim, porque eu já tô falando ali de uma situação de um poliamor, porque até então, quando a gente fala de fetiche, parece algo sempre muito superficial, como se não houvesse amorosidade nessas relações. Mas a gente pode dar um passo além e falar: olha, pode sim existir amor entre Cuckold e Hot Wife, gente. Já me perguntaram isso. Será que isso é amor? Compartilhar minha esposa, meu marido? Pode ser uma forma de amor. Por que não? Não é? Será que é amor bater na minha esposa ou apanhar do meu marido ou vice-versa? Por que não? Se for consensual. Se for consensual. Pelo Se amor de tiver Deus, entre consensual. Se tiver no o jogo erótico e ser sexual aí. Exato. Então, e também, né, de ver o seu amigo com a sua esposa, sua amiga, enfim, vocês entenderam. Mas é mais para trazer uma visão além de que essas pessoas também não são
puros objetos sexuais. A gente tá usando só. A gente tá vivendo experiências. Eu falo a gente, já me incluindo, né? Se entregando, não rolê. Mas viver experiências de êxtase, de prazer, mas sim também com afeto. Isso que você falou agora fez um eureka na minha cabeça, sabe? É você querendo seu amigo que você ama com a pessoa que você ama. E todo mundo feliz ali junto. Olha Ai, só que que lindo! legal. Ai, eu sou suspeita. Já, Eu romantizando enfim. a putaria, gente. É. Vamos descer mais, mergulhar mais. Essa coisa da não monogamia política que tem sido falado muito hoje, né? Eu ouvi esse final de semana a moça falando. Que é quando a gente tira do centro de tudo uma relação afetiva, porque a gente tem esse hábito, né? De que o marido, a esposa é o centro de tudo. E, inclusive, começa a esquecer dos amigos, dos filhos, inclusive. Então, a não monogamia política vem para falar, olha, o seu afeto, o seu amor pode ir em várias direções, o seu prazer também, e isso não diminui a carga de importância de ninguém. Todo mundo é importante. Fala pra você, respira aí. Tá. Tema para um próximo. Porque é profundo isso, monogamia e não monogamia. Tem que ter, gente, tem que ter. Bora, porque pode prazer em tudo, né? Isso aí. Tem mais alguma coisa na sua colinha aí? Fechamos. Então, bora lá. Esse foi o Pode Prazer, o podcast onde é permitido sentir prazer. Nós falamos aí, então, sobre os jogos de dominação e submissão, tentando clarear um pouco esse assunto, que é muito complexo, é todo um universo. Então, vai lá, pesquisa, entrevista a galera, conhece, observa, e aí cada um vai poder tirar suas próprias conclusões, se é bom pra você ou não, tá? Mas lembrando que tem que ser são, seguro e consensual. Acordo de adultos, né, meu bem? E gratidão por partilhar mais um pouquinho de educação sexual com vocês. O Pode Prazer tá aqui para isso. E, gente, curte, compartilha, segue a gente nas redes, YouTube, Instagram. Bora compartilhar a educação sexual que esse país precisa, esse planeta precisa, não é? Bora. Beijo. Até.